Certo. E quanto à questão da cerimônia de colação de grau, eu ouvi também na fala do reitor, numa das lives que eu assisti, que possivelmente por causa dessa situação, né, seria de forma especial, se fosse mais grave, poderia se dar o caso também de ser cancelada a cerimônia. Com esse restabelecer da situação, há garantia de que as cerimônias vão decorrer de colação de grau sem nenhum prejuízo? A gente depende do repasse financeiro, porque hoje nós temos zero na empresa de cerimonial, que é aquela empresa que prepara tudo, deixa para as colações de grau. Aquilo ali a gente tem hoje zero, né? Isso é uma coisa que custa muito na universidade, não é um custo tão barato assim, né? Teve na colação passada, alguém usou, inclusive, sem autorização, um palco e não sabia, usou lá, e na hora que usou, a empresa cobrou por aquilo, né? Sendo que a pessoa já estava armada, a pessoa foi usar e acabou pagando duas vezes. Mas, assim, é uma coisa de qualquer forma que a gente cada vez mais cresce e que a universidade ela precisa repensar que a colação de grau geral, né, é cara, mas ela é cara e ela envolve hoje um momento que a gente precisa de recursos para fazer, e nós não temos. Mas vamos ver como vai chegar o 18.5 avos. Eu recebi pedidos de cursos diversos, eu vi lá solicitando, e até eu acho que sem entender, pedindo que se priorize, mas a questão não era de prioridade, porque não tinha de onde tirar. Então, vamos ver o que chega na próxima semana, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é pagar as notas fiscais antes que o serviço seja descontinuado, esse é o ponto 1, que é os 5/18 avos que vai chegar, e a gente espera que em junho, quando normalizar e chegar o valor mensal de 1/12 avos, que a gente chama de 7/12 avos, que é de junho até dezembro, a gente tenha condições de poder atender a esse pedido, porque a gente sabe que é importante, a gente sabe que é uma festa bonita, né? Um momento lindo da universidade, os estudantes, todo mundo ali reunido, vários cursos, é muito bonito, né? E precisa ser mantido, mas é que para aquela logística, no momento, a gente ainda tem zero recurso, porque a gente só gastou, né, já no passado e não botou nenhum recurso esse ano ainda por conta desse contingenciamento. Então, a gente espera, se tiver tempo hábil, a gente quer atender, a gente quer atender, quer fazer, porque é bonito, porque vale a pena, que é um momento único, a colação de grau, coisa linda, para a gente resolver também essa página que os alunos estão reivindicando, com razão. Certo, professor. Normalmente, essa questão da empresa, né, que eu, se eu estiver errado, que o reitor me corrija, é mais para a questão do Ceará. É a questão do campo dos malês, que normalmente os estudantes, né, pagam a alguma empresa para Não fornecer. afeta nada, é normal, a colação de grau segue normal. Aqui no Ceará, que estavam pedindo aquela colação geral, é por conta de que aqui tem o cerimonial que atende, que faz a colação de grau dos malês, ela é feita pelos alunos, na minha concepção, é uma festa muito mais glamurosa, né? Uma festa bem mais punjante. A nossa é uma festa geral, mas tem uma empresa que trabalha toda a logística e também é uma multidão, né? São centenas quase milhares de pessoas ali, centenas de milhares até às vezes a gente tem. E quando é que teremos também, reitor, uma empresa que fará esse serviço aqui no campo dos malês? Porque Eu, muitos estudantes é, não conseguem formar por causa de condições financeiras e eu, temos também situações do gênero nisso. a gente vive nessa situação, né? Porque isso é custeio, e isso é custeio. Eu acho que é preciso ter, eu acho que é preciso ter, a gente precisa saber como vamos fazer, mas assim, é bom que nós da comunidade estejamos conscientes de que ainda estamos no momento que crítico, né? Não está normalizado, porque houve cortes, certo? Houve cortes, houve endividamento, que foi de janeiro até maio, e a gente precisa aumentar os auxílios, a gente precisa de apoio, pelo menos se o governo nos devolvesse. Eu sei que a gente nunca vai voltar aos 12,7 bilhões de 2014 no governo da presidenta Dilma, mas se a gente pudesse ter mais 2 bilhões voltando ao orçamento de 2017, para ficar ali na casa de 9 bi,
daria para as universidades ter um fôlego, inclusive essa que os alunos tanto reivindicam, né? E que o ministro disse que vai estudar uma maneira. Então, é bom que tenha, a gente espera que tenha, mas é bom ser muito consciente, a comunidade entender, e cada um faz disso o que quiser, né? Cada um faz o que quiser. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa conter gastos ao máximo, porque a gente não pode estar passando de um ano para o outro com endividamento. E a gente já sabe o que aconteceu no ano passado. O governo ficou de suplementar por conta da mesma coisa, da Peloa para a LOA. Esse ano o governo falou que vai suplementar, mas não adianta se vem suplementar e é um valor menos do que o que cortou. Porque se você me corta aí 2 milhões e você me dá 725, como foi o caso do ano passado, que o corte foi de 3 e só voltou 725, você me deixa endividado para o ano seguinte. E mesma coisa desse ano, mas existe um grupo de trabalho que está aí apresentando o que é que a gente pode fazer, e eu concordo com a ideia do orçamento participativo, convocar a comunidade, expor, e cada um decide aonde é que precisa ter mais investimento. Ainda não temos a autonomia que a gente precisa no orçamento, porque quando diz que a gente aprova um orçamento, mas diz que eu só posso gastar isso por mês, e tem algumas rubricas que prendem o dinheiro e eu não posso sequer remanejar, então não é tão autônomo assim. A gente precisa, aquilo que o Haddad falou, o ministro Haddad, precisa de um planejamento. Se a gente pudesse ter 1% do PIB do Brasil, né, prioritariamente para a educação superior, aí, eu acho que a gente teria, né, uma guinada para a direção correta. Mas é tempo da gente poder lutar e a gente continuar, de fato, firmes, procurar ter os pés dentro da realidade. A gente sabe qual é a universidade ideal, mas vivemos num país que já há 10 anos, 11 anos, só vem cortando, e isso precisa ser estancado na área do orçamento discricionário, porque na área de investimento, todos nós sabemos que temos novos prédios chegando, que vai ter mais custo, e esse é um desafio junto que a gente precisa trabalhar para a gente conseguir melhorar, né, ganhar mais recursos para manter, e eu tô esperançoso de que nós vamos conseguir. Tá certo, Manuel?